Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso 25º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, epistasias. E eu vou falar para você sobre duas epistasias hoje, que é a dominante e recessiva. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, para a gente falar então sobre epistasia, né? A primeira coisa que eu vou colocar aqui para você são os dois tipos principais que eu vou falar para você hoje, que é dominante e recessivo. Então, primeiro, a dominante. Eu vou colocar aqui dois pares de cromossomos e vou colocar os líquidos da sua esquerda, claro, eles são cromossomos homólogos, assim como os da sua direita ali também, entre eles são cromossomos homólogos. Então, cromossomos homólogos, eles têm os mesmos lotes gênicos, né? Então, eles têm genes nas mesmas posições, relacionados aí a uma mesma característica. Então, já debatemos bastante isso dentro da nossa playlist. E se você não viu, volte e assista os vídeos que será importante para você entender. E aí eu vou colocar ali para você um conceito importante, né? E lembrando que nós estamos aqui em nível de ensino médio, né? E que nós temos ali então que genes presentes naqueles cromossomos à sua esquerda, eles inibem a ação de outros genes que estão em outros cromossomos à sua direita. Então essa na verdade é a onda da epistasia, né? Então sempre você vai ouvir assim, um gene inibe e o outro é inibido, sempre, toda vez, em nível de ensino médio é o que você vai ouvir. E aí eu vou colocar ali para você genericamente um gene azão. Quando eu represento um gene por letra maiúscula, eu quero dizer que ele é dominante, ok? Então se ele é dominante, ele se expressa tanto em homozigose, azão, ou em heterozigose, azim. Então, eu vou colocar ali para você que aquele outro cromossomo ali, ele também tem um gene relacionado a isso, a inibição. Só que esse gene, ele pode ser azão? Pode, ele também pode ser azão, não importa. Agora, importa que ele pode também ser o quê? Azim. Mesmo assim, nesse caso que está aí, vai acontecer a inibição. Por quê? Porque o gene dominante, para ele inibir, basta uma cópia. Você não precisa de duas cópias. Então, se você tem um azão ali, já é o bastante. Então, o outro gene, ele pode ser azão? Pode. Ele pode ser azim? Pode. Só que nesse caso você tem que ter pelo menos um azão. Se você tem pelo menos um azão, já é o bastante para a inibição acontecer. E aí eu vou colocar ali para você, então, que como pode ser azão ou azinho, o outro gene, não interessa, eu vou colocar traço. Entendeu? Eu poderia colocar qualquer um deles. Eu só não posso colocar, só não posso tirar aquele azão dali, porque é dominante, então eu preciso dele. E aí, eu vou colocar outros genes genéricos agora do outro lado, lá, Bzão, e depois eu vou colocar ali para você Bzim. Você poderia ser Bzão? Poderia. Poderia ser Bzim? Poderia também. Não interessa, por quê? Porque qualquer gene à sua direita será inibido por esse gene azão à sua esquerda. Então, esse gene que inibe, ele é chamado de epistártico. E os genes que são inibidos, eles são chamados de hipostárticos. Cara, mas o gene Bzão, ele não é dominante? Ele é dominante em relação ao Bzim. Então, entre A e B, não existe uma relação de dominância, existe uma relação de epistasia. Um inibe, o outro é inibido. Quem inibe? O azão, gene dominante. Inibe quem? Qualquer outro que esteja do outro lado. Não importa se ele é dominante, não importa se ele é recessivo. Qualquer outro gene que seja chamado de hipostático, ele será inibido pelo gene epistático. Quem tem relação ali de dominância é azão, azim, ou bezão, bezim. A relação entre eles e outras é inibição. E aí eu vou colocar ali para você epistasia recessiva agora. E vou colocar fundamentalmente o mesmo esquema. Eu vou colocar dois cromossomos à sua esquerda, dois cromossomos à sua direita. Só que nesse caso agora eu vou falar sobre epistasia recessiva. Se eu vou falar sobre epistasia recessiva, o que você tem que sacar, né? Você tem que notar que você tem genes que inibem e você tem genes inibidos. A hora que você ouvir falar sobre epistasia, você já tem que sacar isso. Primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça: tem gene epistático, que são aqueles genes que inibem, os hipostáticos, que são genes que são inibidos. Só que nesse caso, a epistasia é recessiva. E se ela é recessiva, um gene recessivo só se expressa em homozigose. Então eu poderia colocar outro gene ali, eu coloquei um Dzinho, né, inicialmente, né? Eu poderia colocar outro gene que seria o Dzão. Não. Por quê? Porque quem inibe é o Dzinho. Então, para ele inibir, ele precisa de uma dupla dose, Dzinho. Se houvesse um Dzão ali, não haveria inibição. É epistasia recessiva. Então, o gene que vai inibir o outro é recessivo. Só que o gene recessivo, ele só se expressa em homozigose. Então, obrigatoriamente tem que ser Dzinho.
E aí eu coloco outro gene ali para você, então, por exemplo, exão. Aí eu coloco outro gene ali, exim. Poderia ser exão, exão? Sim, poderia ser exim, exim também. Aí, pô, mas o exão não é dominante, o exim, o desinho ali não é recessivo. A relação entre eles não é de dominância, a relação entre eles é de inibição. A relação de dominância é entre exão e exim, entre desão e desim. Só que estamos falando de uma epistasia recessiva. Então, para que ela aconteça, a inibição aconteça, eu preciso de dois genes recessivos. Certo? Então vamos lá aos casos práticos para que realmente você possa compreender. Então, epistasia. Epistasia, você sempre tem gene epistático e gene hipostático, ok. E aí você tem ali, mais uma vez, não muda, né? Então, acabei de colocar ali para você, novamente, a mesma história. E aí vamos aos casos práticos, enfim. O primeiro que eu vou te mostrar talvez seja um dos mais famosos em questões, em várias provas do nosso país aí, que é a epistasia recessiva relacionada a labradores. Então, essa daqui é uma questão bastante famosa. Então, olha aqui. Se você pega, então, ali, em relação a labradores, eu vou colocar ali para você alguns genes primeiro, antes de te mostrar como realmente é o comportamento deles. Eu pego ali, você tem um gene que determina ali a cor preto, o pigmento preto. E aí você tem, então, ali, você tem outro Bzinho, que determina ali um pigmento marrom, ou também que geralmente as pessoas chamam também de chocolate, pode ser. E aí você tem ali os outros genes. Aí você tem ali um outro gene, né, com duas versões alélicas ali. Você tem exão, que permite cor, e você tem o exinho, que inibe cor. Então, olha só, você não precisa nem mais ler em si, porque basta você notar que quando você pega e observa, você tem exão permite cor, exim inibe cor. Eu estou falando para você que ele inibe alguém, então ele é epistático. E se ele inibe quem? Ele inibe quem? Ele inibe o preto ou inibe o marrom. Ou seja, que é um par de alelos que, logicamente, assim, está relacionado à coloração preto ou marrom. E aí, se você pega, então, ali o exão, ele permite cor, ok. Então, vamos fazer um cruzamento aqui só para a gente entender melhor isso. Então, olha só, essa epistasia é recessiva. Então, recessivo só se expressa em homozigose. E os labradores, eles têm três cores fundamentais, que são pretos, chocolates ou marrons, ou dourados ou amarelos. Do jeito que você preferir, às vezes aparecem essas nomenclaturas diferentes aí. E aí eu vou colocar aqui para você um cão e uma cadela cruzando. Aí a primeira coisa que você precisa observar é que, vamos observar aqui, ó, esse primeiro cão aqui, não importa ali, né, tem que ter um cão e tem que ter um macho e uma fêmea, né, não importa qual que seria, macho e fêmea, deu para você perceber que os genótipos são iguais. Eu coloquei aqui para você, vai ficar mais fácil para nós até, e geralmente é o que aparece. Então, Bzão, Bzim, Exão, Exim. Então, você vai analisar que Exão permite cor. E se ele permite cor, então esse labrador, esse cão aqui, ou esta cadela, ela ou é preta, ou é marrom ou chocolate. Aí você vai analisar o seguinte, você vai analisar esse outro gene aqui, Bzão. Aí você olha para cá, mas já está escrito aqui que Bzão determina preto. Então tá lá, Ezão permite cor, que cor? Preto. E você tem o Bzão. Mas quando seria marrom? Seria marrom se fosse Bzim, Bzim. Aí você teria que ter pelo menos o Ezão. Ok. Aí você pega esse daqui, sendo o cachorro, a cadela, logicamente você pega então, é a mesma história. Tem exão? Sim, permite cor. Tem bezão? Tem, então permite a cor preta. Então esses dois aí são pretos. Só que quando você faz esse cruzamento duplo heterozigoto, com segregação independente como aqui é, sempre a proporção será a mesma. E essa proporção será o quê? Será 9 para 3 para 3 para 1. Então, nós já estamos no 25º vídeo da nossa playlist, então já discutimos, debatemos várias coisas aqui. Então, se você não viu essa proporção em relação à segunda lei de Mendel, volte e assista, porque será fundamental para você continuar entendendo. Então, toda vez que você pega um duplo heterozigoto e cruza com segregação independente, você não precisa fazer o cruzamento, basta você lembrar que é 9 para 3 para 3 para 1. 9 o quê? 9, Bzão traço, Ezão traço. Aquele traço está ali para te mostrar que pode ser um gene dominante ou recessivo, tanto faz. Então você estaria ali, Bzão, Bzão, Ezão, Ezão. Olha isto. Bzão, Bzim, Ezão, Ezim. Isto. Bzão, Bzim, Ezão, Ezão. E todo mundo, tá? Qualquer variável que você tem ali pode estar lá dentro. Então 9, Bzão traço, Ezão traço. 3, Bzim, Bzim, Ezão traço. 3, Bzão traço, Ezim, Ezim. E 1, completamente recessivo, que seria Bzim, Bzim, Ezim, Ezim. Então, quando você faz esse cruzamento entre duplos heterozigotos, e esses duplos heterozigotos, então, eles estão ali com segregação independente, como é nesse caso, 9 para 3 para 3 para 1, sempre. Então, você pode fechar o olho e faz 9 para 3 para 3 para 1. Só que se você tem que observar que você vai ter que fazer uma leitura desses genótipos aqui. Então, olha só, vamos lá. Ó.
9, Bzão traço, Ezão traço. Se você observa Ezão, tem já é o bastante para permitir cor, porque é um gene dominante, ele se expressa em homozigose e heterozigose. Tem Bzão, Bzão é um gene dominante em relação ao Bzinho? Sim, então basta um Bzão que ele já será preto. Então qual que é a coloração desses cachorros aqui? 9. 9 cães pretos. Por quê? Porque eles têm Ezão e ele tem Bzão, lógico. E aí você vai pegar esse daqui, olha aqui, só para você entender, ó. Ezão não permite cor? Permite. Só que aqui ele é Bzinho, Bzinho. Se você olha aqui, Bzinho é marrom. Então, se ele é um gene recessivo, ele só se expressa em homozigose. Se é homozigose, então permite cor? Sim, permite cor. Que cor? Chocolate ou marrom, do jeito que você preferir. Só que agora observe os dois últimos tipos de genótipos. Então, olha aqui. Se você observa esses três aqui, ó. Se você observa esses três aqui, você tem aqui, ó, Bzão traço, que logicamente esse cachorro seria preto, mas ele não será, por quê? Porque você tem Ezin, Ezin. Se você tem Ezin, Ezin, esse aqui é o gene epistático. Por quê? Porque ele inibe. E o Bzão aqui seria o hipostático, ele seria inibido. Só que esse gene aqui é recessivo, ele só inibe se você tiver uma dupla dose, uma homozigose, Ezin, Ezin. Então, esse Ezin, Ezin aqui vai inibir o Bzão? Vai. Então, esses cachorros aqui são pretos? Não. Aqui você embaixo você tem o último, Ezin, Ezin, Bezin, Bezin. Seriam marrons? Seriam, se caso você tivesse um Ezão. Como você tem Ezin, Ezin, o Ezin é um gene epistático que se manifesta em recessividade, ou seja, em dupla dose. Então esses últimos aqui, eles serão dourados ou amarelos. Então eles não serão pretos, eles não serão chocolates. Mesmo tendo o gene para preto, mesmo tendo o gene para chocolate. Por quê? Porque você tem um gene que inibe a ação deles nesse caso. Então, isso é muito fácil, isso é muito simples. Então, de você entender, desde que você lembre daquele ali, preto, marrom, permite cor e inibe cor, eu acho que você resolve todas. Só que dá para a gente colocar ali que dá para você agregar, dá para você agrupar as classes fenotípicas. Então, geralmente, eu sempre falo para você que a epistasia recessiva ela sempre terá uma proporção de 9 para 3 para 4. Então, que você poderia colocar ali qualquer ordem, né? 9 para 4 para 3, não importa. Importa você ter 9 cachorros que serão nesse cruzamento obrigatoriamente, né? Tem que ser esse duplo heterozigoto. 9 cachorros pretos, 3 chocolates ou marrons e 4 dourados ou amarelos. Justamente por essa interação epistática que você tem entre esses genes. E um inibe o outro. E esse daqui eu tô falando para você, cara. Eu comecei a falar que esse daqui é uma das questões muito manjadas que aparece por aí. Então, você saber isso aqui é fundamental. E aí, uma outra coisa que nós podemos falar aqui é sobre a epistasia. A epistasia dominante, né? Então, a epistasia dominante, eu vou falar primeiro o caso das abóboras aqui, porque depois eu vou falar um caso das galinhas para você, só para você notar uma pequena diferença entre eles. E aí, a epistasia dominante, a primeira coisa que eu coloco ali para você são os genes da mesma forma. Então, eu vou colocar ali Bzão, determina uma abóbora amarela. Aí você pega Bzinho, determina a abóbora verde. Aí você pega esse gene Ezão, ele inibe cor. E se você pega, então, esse Ezinho, ele permite cor. Agora, olha só, se você prestou atenção no anterior, quem inibia era o gene recessivo. Agora, quem inibe é o gene dominante. Então, agora nós estamos falando não de epistasia recessiva, mas sim de dominante. Então, quem é o gene epistático é o dominante. Então, basta uma dose dele. Não precisa de ser Ezão, Ezão. Não, basta Ezão. Não importa o que vem depois. Pode ser Ezão? Pode. Pode ser Ezim? Pode também. Então, vamos fazer um cruzamento aqui para a gente entender. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou colocar aqui para você é basicamente a mesma essência dos genes que eu coloquei para você no passado, né? Então, só para não ficar mudando demais, então, olha lá. Bzão, Bzim, Ezão, Ezim. Posso te garantir que isso aqui tem uma segregação independente, obedece aí a segunda lei de Mendel, então, portanto, cruzamento entre dois duplos heterozigotos, você tem aquela proporção que vai rolar novamente. Só que antes da proporção que vai rolar novamente, você vai observar o seguinte: tem Ezão? Tem Ezão. Tem Ezão, já basta. Ele vai inibir qualquer outro gene em relação à cor. Tem Ezão? Tem Ezão. Então ele é o epistático. Ele vai inibir qualquer outro gene que esteja aqui à esquerda. Então, se tem Ezão, não interessa o outro gene. A abóbora já será branca. Entendeu? Então, quando você cruza duas abóboras brancas, o que vai acontecer? Você vai produzir 9 para 3 para 3 para 1. Essa proporção é sempre duplas heterozigotos com segregação independente. 9 o quê? Bzão traço, Ezão traço. 3 o quê? Bzim, Bzim, Ezão traço. 3 o quê? Bzão traço, Ezim, Ezim. E 1 que é completamente recessivo. Agora, cabe a você fazer a leitura, né? Então, olha aqui. Vamos começar com esses 9 aqui, ó. Então, aqui, eu tenho Bzão traço, Ezão traço. Se você tem um Ezão, você não precisa nem olhar mais. Você não precisa olhar o que está aqui do lado dele, você não precisa olhar o que está aqui à esquerda dele.
Ele inibe sim. Então, se ele inibe, que cor que serão essas abóboras aqui? Elas serão brancas. Agora, olha esse outro grupo aqui, ó, essa classe aqui com 3. Tem exão aqui? Tem. Então, importa o gene que está aqui à esquerda dele? Não. Então, ele inibe. Então, assim, mas as abóboras aqui seriam verdes. Seriam, se você não tivesse o exão que inibe. Aqui elas seriam amarelas. Seriam, se você não tivesse o exão. Então, nesse caso aqui, esses dois grupos aí iniciais, eles gerarão abóboras brancas. Agora, vamos analisar isso daqui, ó. Esse daqui tem exim, exim, ok? Então aqui como genes aqui, exim, exim. Se ele é exim, exim, ele permite cor. Só que se ele permite cor, ele é um gene recessivo, ele só se expressa em homozigose. Então exim, exim vai ter cor, porque quem inibe é o exão. E aí você pega exim, exim, então bezão. Bezão determina qual cor? Amarelo. E o exim, exim permite cor. Então aqui ela será o quê? Ela será amarela. E aí você pega esse último aqui, exim, exim, e aqui, bezim, bezim. E aí se você pega então aqui, você tem o quê? Você tem exim, exim, permite cor. Por quê? Porque quem inibe é o exão. E aí você tem bezim, bezim. Bezim gera quem? Verde. Então se você pegar e unir as classes fenotípicas aqui, você vai ter o quê? Você vai ter 12 para 3 para 1. 12 para 3 para 1? Sim, 12 o quê? Brancas. 3 o quê? Amarelas. E 1 é o quê? Verde. Então esta é a proporção fenotípica aí de uma epistasia dominante. Só que tem uma epistasia dominante aí que você tem uma variação em relação a essa proporção fenotípica. Por quê? Porque aqui, ó, se você prestar atenção aqui, e você, antes de eu mudar aqui, você preste atenção para que você possa continuar entendendo. Aqui a abóbora, aqui, ó, Bzim, ela é verde, ok? Bzão, ela é amarelo. E aqui você tem, então, exão inibe cor e o exim permite cor. Só que aqui você tem Bzim verde e Bzão amarelo. Então, deixa eu mudar aqui só para você perceber o que eu estou te falando. Então, olha aqui, ó. Essa daqui é uma epistasia dominante em relação a galináceos, né, cara? Então, se você pegar, então, aqui, ó, vou colocar para você, ó. Tesão, ela é um gene que determina galinhas coloridas, certo? Então, galinhas coloridas ali com cesão. E aí você pega, então, ali o cesim, ele determina galinhas brancas, certo? Então, se você pega galinhas brancas, no caso da abóbora, você teria a abóbora amarela e a abóbora o quê? Verde. E caso ela fosse inibida, aí sim ela seria branca. Agora aqui você tem cesão colorida e cesim branca. Só que aí você pega então ali e pega isão, inibe cor. Então, a epistasia não é dominante? O gene epistático ele não tem que ser dominante? Ele tem que ser dominante. Então, o isão, ele inibe cor. Todo mundo que tiver isão vai ser inibido. Todo, não importa. Cesão, não importa. Cesão, cesim, não importa. Todo mundo que tiver isão será inibido. E aí, se você pega, então, ali, você tem, então, o quê? Isinho. Isinho que permite cor. Então, isso é uma epistasia dominante. Então, para você ter cor, você precisa de genes recessivos em homozigose. Então, isinho, lógico. Então funciona da mesma forma. Mudou o nome dos genes, mas o modelo não mudou nada. Agora, olha aqui, eu vou colocar ali para você então um galo e uma galinha se cruzarem. E aí eu pergunto a você o seguinte, ó, antes de eu começar o cruzamento, qual que seria a cor desses dois? Então, olha aqui, tem isão? Tem isão. Então ele inibe? Sim. Se ele inibe, ele será de que cor? Branco. Se tem isão, inibe? Sim, é o gene epistático. Inibe cesão ou cesim, não importa. Inibe. Então ali ele será o quê? Branco. Só que quando você cruza isso aqui, um duplo heterozigoto. Um duplo heterozigoto e com segregação independente, você tem uma proporção de quê? 9 para 3 para 3 para 1. Aí você tem 9 o quê? Cesão traço, isão traço. 3, cesim, cesim, isão traço. Depois, cesão traço, isim, isim. Depois, totalmente recessivo, cesim, cesim, isim, isim. Vamos analisar aqui agora. Então, olha aqui, ó. 9, o quê? Que tipo de galinha você tem aqui? Colorida ou branca? Porque olha só, se você pega então aqui, você tem cesão, ok? Cesão, certo? Então, cesão já daria colorido, né? Ok. Só que aqui você tem isão. Se você tem isão, o cesão ele será inibido. Isso aqui é uma epistasia dominante. E se é uma epistasia dominante, qual que é a cor daqui? Seria branca. E aqui você pega então aqui, ó. Aqui você teria cesim, cesim. Cesim, cesim já seria o quê? Seria branca. Sim, mas ela tem um isão. Então, isão, sim, nesse caso, olha só, isso que eu estou te falando, que na abóbora você tinha duas cores, que era amarelo e aqui você teria a verde. Aqui não, você tem colorida e você tem branca. Então, na abóbora aqui, logicamente, aqui você teria uma abóbora que seria amarela. Agora, aqui, como a cor aqui já é branca, aqui, embora você tenha o isão aqui, cesim, cesim, já daria branca. Mas tem um isão aqui, então não importa, vai ser branco de qualquer forma. Então essas duas aqui, primeiras aqui, seriam o quê? Essas duas classes aqui primeiras seriam galinhas brancas.
Porque toda galinha que tiver isão, logicamente ela será branca. Só que aí você vai ter que notar aqui você tem uma terceira classe, ó, izinho, izinho, cesão, traço. Se você pega izinho, izinho, ele permite cor, ok? Então se ele permite cor e permite o quê? Aqui, cesão. E cesão determina o quê? Galinhas coloridas. Então aqui você teria uma galinha colorida. Só que aqui, ó, quando você pegar isso aqui, você vai ter que notar aqui, ó, izinho, izinho, permite cor? Sim, porque você tem quem inibe cor é o isão. Então, izinho, izinho permite cor. Só que a cor aqui será quem? A cor aqui será, olha lá, Czim, Czim, vai determinar qual cor? Vai voltar a ser galinha o quê? Branca. E se você notar isso, logicamente você vai ter que prestar atenção no seguinte, aqui. Em relação às abóboras, em relação às galinhas, você vai ter uma pequena mudança na proporção fenotípica. Aqui você vai ter uma proporção de 13 para 3. Então, assim, 13 para 3, sim. E ali você tinha 12 para 3 para 1, né? E aqui você tem 13 para 3. Ou seja, aqui você vai ter, então, essa cor branca aqui, ao invés de outra cor, logicamente faz com que você tenha, então, essa proporção 13 para 3. Se eu colocasse qualquer outra cor aqui, continuaria sendo 12 para 3 para 1. Só que como essa cor aqui é branca, aí, logicamente, daria uma proporção de 13 para 3. Então, toda vez que o cara colocar aqui para você galinhas brancas aqui, você terá uma proporção de 13 para 3 e não de 12 para 3 para 1. Mas isso é muito fácil, você não precisa ficar memorizando isso, basta você analisar. Se você analisa, olha aqui, tenzão, então será branca, tenzão, será branca. E aí, na realidade, quando você pega, então, aqui permite cor, mas só que a cor aqui é branca. Então, você vai unir esta a essas outras aqui. Então, portanto, 13 para 3 e não 12 para 3 para 1. Ok? Então é isso, galinha. Espero que eu possa ter aí auxiliado você a compreender um pouco mais sobre epistasias. Um grande abraço, fique bem, tchau.